Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast Rédeas para Todos. E hoje vamos para mais um capítulo deste livro, Se Eu Fosse Treinar um Cavalo, de autoria do Jack Brainerd. Vamos falar de retidão. Em todo o reino do treinamento, provavelmente nenhum outro fator merece mais consideração que retidão. Dúzias de problemas seriam eliminados se fôssemos conscientes da importância da retidão. Já discutimos o relacionamento disso com o controle dos posteriores. A mais simples definição para retidão pode estar em duas palavras apenas: mesma carga. Quando o cavalo carrega o mesmo peso sobre todas as patas, ele está reto. Muitos treinadores sentem que se o cavalo move-se numa linha reta, ele está automaticamente reto. Muitas vezes isso é verdade, mas nem sempre. Às vezes o cavalo vai fugir, se esquivar, se defender das exigências feitas sobre ele. Essa fuga será mostrada, na maioria das vezes, nos posteriores. Se ele escapa com a traseira, os passos também serão encurtados e irregulares ou serão de arrasto. Significa que o cavalo não está engajado suficientemente. Se ele escapa lateralmente com os posteriores, então as patas não seguem mais no mesmo plano e o cavalo está torto. Geralmente, será a fuga de uma das patas e esse pé está relutante, não move para diante, para debaixo do corpo do cavalo, o que compromete o carregamento. E o cavalo desalinhado geralmente mostra dois lados. Por um lado, a fuga da pata traseira põe maior peso sobre a mão diagonal. E o cavalo vai ser mais pesado na rédea daquele lado. Por outro lado, que é o lado vazado, o cavalo se move fortemente contra a perna do cavaleiro. Vamos supor que a fuga é do pé direito e o cavalo está, portanto, mais pesado na mão esquerda. O lado esquerdo precisa ser atendido primeiro e o cavaleiro deve impulsionar o pé esquerdo para diante, debaixo da carga, e o cavalo se torna reto. Sempre lembre, você deve impulsionar a pata traseira do lado difícil sob a carga. Poucos treinadores têm a oportunidade de montar seus cavalos numa linha reta por alguma distância, uma vez que a maioria dos cavalos são treinados em arenas ou redondéis, eles estão constantemente em movimentos laterais. Galopam círculos de vários tamanhos. Raramente galopam numa linha reta maior que o comprimento da pista. Na maioria das vezes, esses círculos é que são os culpados. Quando galopamos círculos, descobrimos que há uma força centrífuga entrando em cena. Essa força joga o posterior do cavalo para fora. E observando esse rastro, vemos que os trilhos dos pés estão a pelo menos 6 polegadas para fora. Isso vai se tornar comum se continuarmos galopando dia a dia. Como resultado, nosso cavalo derruba a paleta e certamente fica mais pesado na mão de dentro. Pergunte a qualquer treinador, todos já experimentaram essa falha. Além de deitar para dentro, o cavalo quer galopar círculos menores. Claro, a mão de dentro está sobrecarregada. Alguns tentam levantar essa carga com a rédea de dentro. Isso por si só não resolve. Primeiro de tudo, para curar é preciso eliminar a causa. Saia desses círculos. Bons treinadores têm a ideia de retidão em cada passo. Senso de retidão deveria se tornar um hábito arraigado e é formado pela análise e constante observação. Raramente, potros se deslocam em linhas retas em qualquer andadura. Isso porque não estão confortáveis com a carga que carregam e devem ser instruídos tão atentamente como qualquer outra manobra. Uma vez que precisamos galopar círculos nas provas, devemos educar o cavalo para fazer círculos corretos.
Em vez de galopar círculos, é melhor galopar quadrados. É fácil de fazer e garante retidão. É mais fácil para o cavalo se o lado do quadrado é longo o suficiente para 3 passadas. Isso permite que o cavalo se endireite por conta própria e equilibre-se antes de fazer a curva de 90 graus e galopar mais 3 galões em linha reta. Quando o cavalo progredir, o cavaleiro pode permitir que os cantos sejam um pouco mais arredondados, com o cavalo ainda alinhado reto por pelo menos mais 2 galões. Esse simples exercício eliminará as quedas de paleta e impedirá o cavalo de querer cortar o cerco. Muitos treinadores galopam círculos para acalmar seus cavalos. Isso é um convite para problemas. Melhor galopar pelo pasto ou ao redor do perímetro da pista. Círculos, não! O alinhamento é a soma de todas as ações empregadas pelo cavaleiro para alcançar a distribuição igualitária de peso nas 4 patas do cavalo. Nessa condição, o cavalo está habilitado para desenvolver poder e harmonia de ambas metades desse corpo uniformemente. Na linha de treinamento por retidão, alguns exercícios funcionam extremamente bem. Comece no centro da arena, galope uma linha reta até o fim da pista. Cada vez que chegar na cerca, vire e galope de volta na outra mão. Mantenha o cavalo coletado e galope o mais suavemente possível. Se o cavalo se precipita e corre, deixe a cerca pará-lo e imediatamente venha com ele de volta. Isso vai acalmá-lo e quando galopar suavemente, começa o indiretamente. Primeiro de tudo, você, como cavaleiro, deve olhar um objeto e não tirar os olhos disso. Não olhe para a cabeça do cavalo. Suas mãos vão corrigir automaticamente se preciso. Seu cavalo vai onde você olha. É como dirigir um carro. Quando dirige um carro, você não fica olhando para a ponta do capô. Outro fator que pode ser inimigo da retidão é o próprio cavaleiro. Muitos montam desbalanceados, têm um vício de montar inclinados para um lado com mais peso no estribo. Aí temos uma má distribuição de peso e o cavalo deve compensar isso se entortando. No século XIX, um grande cavaleiro francês, que foi general desse exército e reconhecido como o melhor de seu tempo, quando perguntado sobre o seu sucesso, ele explicava simplesmente: calmo, para frente e reto. Bem, vamos falar de troca de mão? Nos encontramos no canal do YouTube, no podcast Rédeas para Todos, porque existe vida após a prova. E o Rio Grande, meu amigo, nunca mais será o mesmo.